Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Nós estamos iniciando mais uma transmissão. Estou ao vivo nessa tarde de terça-feira. A paz de Cristo. Vou deixar com vocês um texto da Palavra de Deus. A palavra ela diz assim, Isaías capítulo 54, no versículo de número 14. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará mais a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também eu, o Senhor, criei o assolador, aquele que destrói. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara, e ela nos mostra o caráter da aprovação divina. Todo propósito de Deus, ele se revela ao fim das nossas jornadas, da jornada da vida de um homem, e jornada essa que muitas vezes é via provação, via o sofrimento, passa pela angústia. A propósito, esse sofrimento, ele faz parte de uma agenda divina para nós, faz parte daquilo que é a agenda de Deus para o homem, para o moldar, para nos transformar, para nos estabelecer o mais próximo daquilo que é a nossa melhor versão em Deus. Não é fácil, de forma alguma, nunca será fácil ser provado. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por situações de adversidade, mas todo sofrimento em Deus tem um propósito. Deus jamais permite a dor sem que ela venha a nos conduzir a esse propósito. A dor não é uma mera dor, uma simples dor. O mundo nos faz sofrer, o mundo gera uma dor sem propósito. Homem, mulher, pessoas inclusive que amamos, podem sim nos ferir, nos entristecer, nos magoar sem propósito nenhum. Mas quando Deus ele permite que venhamos a passar por situações, ele permite que venhamos a viver, ele cumpre uma série de desígnios na nossa vida por intermédio dessa provação, por intermédio dessa luta. O texto em que nós lemos, o Senhor fala de uma restauração. Ele mostra que seria restabelecida a justiça dele sobre o povo de Israel, sobre a sua nação. Ele diz, olha, com justiça serás estabelecida. Estará longe da opressão, porque já não temerás. E também estarás longe do terror, porque não chegará mais a ti. Nos momentos de crise, de adversidade, a nossa fé, ela realmente entra em colapso quando nós estamos cercados, próximos, né? Aqui o texto diz que Deus ele colocaria o seu povo longe da opressão e longe do terror. Mas existem momentos, vales, desertos que nós atravessamos em que nós estamos no meio da opressão. Estamos no meio do terror, no meio da angústia, no meio do sofrimento, da perplexidade. E quando no meio desse turbilhão de coisas, dessa grande tempestade, nós não conseguimos enxergar saída. Mas o Senhor, ele pode mover todos os cenários, e no texto que nós lemos, ele mostra que ele estaria movendo os cenários, mudando as circunstâncias em favor do seu povo. Ele diz, eis que seguramente poderão vir e juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Deus ele dá uma promessa de que sustentaria, de que ainda que algo ou alguém se levantasse contra a sua nação, contra os seus, ele sustentaria. E meu irmão, nessa tarde, é o Senhor quem tem te sustentado. A mesma palavra que Deus deu naquela época para o seu povo, hoje ele entrega para o teu coração. É Ele quem tem te colocado de pé. Aquele que tem se levantado contra ti, o adversário, usando pessoas, esse cairá, mas você ficará de pé. Porque é o Senhor quem te sustenta com a sua destra.
Deus, ele tem o pleno controle de todas as circunstâncias, de todas as adversidades, de todos os obstáculos. Deus, ele sabe aquilo que se opõe a você. E no versículo 16 o Senhor diz: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Nós podemos entender aqui o fogo, as brasas como as lutas, as adversidades, e o ferreiro é aquele que manipula, aquele que ele é quem controla o fogo, a brasa, é ele quem produz a ferramenta. A ferramenta que fala do homem, que quando passa pelo o fogo da prova, as brasas, as provações, nós somos moldados segundo o querer divino. E o ferreiro fala do quê? Fala do deserto, fala dos vales, das circunstâncias, das situações que nos conduzem, né, a esse fogo, a essa brasa, que nos conduz a essa oficina onde nós somos moldados. Foi Deus quem criou o ferreiro. Tudo isso está no controle dele. É a doença, está no controle dele. É o familiar que está aprisionado, está no controle dele. É a família que foi destruída, está no controle dele. São as finanças que estão destruídas, está tudo no controle de Deus. É o seu psicológico que está arruinado, Deus está no controle. É um filho que se afundou nas drogas, Deus está no controle. Eu criei o ferreiro. Eu criei o assolador, diz o Senhor. Deus tem todo o domínio, todo o poder lhe foi dado na cruz do Calvário ao Filho pelo Pai. Toda ferramenta preparada contra a sua vida, meu irmão, não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo para te amaldiçoar, para te condenar, não prosperará, não condenará. Todo juízo será transformado, toda maldição em bênção. Assim como o Balaão subiu, subornado por Baraque, para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele abria a sua boca para proferir palavras de juízo, o que saía eram bênçãos, o que saía era vitória para a nação de Deus. Deus, ele transforma todas as palavras de maldição, de juízo, em bênçãos para o seu povo. É assim na sua vida. Não queira saber o que estão dizendo, não queira saber o que estão fazendo, não queira saber se há algum intento espiritual, algum laço, alguma feitiçaria, isso pouco importa. É Deus quem tem te guardado. É o Senhor quem tem te sustentado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a justiça que do Senhor procede. Deus é justiça. E não é que nem essa justiça falha, humana, que às vezes a pessoa ela passa a sua vida inteira na justiça, ela não recebe aquilo que lhe devia ser dado. Não é que nem essa justiça que prende o inocente e inocenta o culpado. Não, essa não é a justiça divina. A nossa herança dos servos do Senhor é a justiça que procede dele, do Senhor. Não procede de nós, não. Não é a sua justiça, não é a minha justiça. Não é a justiça humana. É a justiça que procede do Senhor, diz o versículo 17. Dele procede. Deus fará justiça. Deus cumprirá os seus desígnios. Deus jamais permite a dor, o sofrimento, sem um propósito. Existe um propósito maravilhoso. E no momento correto você vai entender que tudo isso que você passou não foi por acaso, que tudo isso que você está vivendo não é à toa, que tudo isso que você está passando não é sem propósito, não é sem motivo. Tem sim um propósito em Deus. Tem sim um galardão, uma recompensa no final desse deserto, no final dessa jornada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.